Olá, criadores! Bem-vindos a mais um episódio do seu programa favorito de literatura, arte, drama e tretas. Como sempre, teremos muitos casos e histórias para contar. Se você gosta de um bom papo e cheio de ideias subversivas, este é o seu podcast. Olá, criadores! Estamos aqui com mais um episódio inédito do seu programa favorito de letras e tretas e vamos a mais um papo diferente com muita criatividade com a convidada da hora, a minha querida Lili Hannah Hopfner. Cara, é incrível. Mas aconteceu. Eu tô muito feliz da gente estar aqui no podcast, porque depois de tantos bares, de conversar em tantos locais diferentes, finalmente vamos ter isso registrado para os anais, sempre da posteridade. Sim. Nessa grande amizade, esse grande encontro. Aliás, salve Luciana Rangel, muito obrigada. Sim, Devemos sim. muito a você. Muito. Leonardo Tonos também, que sempre né, ajuda a conjugar esses mentes criadoras e criativas. São pessoas incríveis. Vamos falar deles mais, mas inicialmente eu gostaria que você se apresentasse aos nossos ouvintes, falasse um pouquinho da sua extensa carreira, porque a minha convidada de hoje, ela é multitalentosa. A diretora teatral, mas que agora está enveredando pela arte literária. Então, é muita coisa para falar. Eu prefiro não decorar, eu prefiro que você fale. Tá bom. Então, eu sou diretora de teatro. Eu estudei isso, me formei e faço isso há 20 anos. Dirijo peças e vivo no mundo do teatro. E ao longo do caminho eu comecei a fazer outras coisas também, que, por exemplo, comecei a trabalhar como autora e diretora de dublagem, que está sendo uma experiência bem legal também para mim. E também comecei a traduzir do português para o alemão. E para mim, tudo isso tem a ver um com o outro e, ao mesmo tempo, a diferença entre essas disciplinas é uma coisa que eu acho muito enriquecedor, porque uma coisa alimenta, inspira a outra, né? Então, eu gosto de fazer tudo isso. Isso que você está falando é uma grande verdade, com relação a uma coisa alimenta a outra. Eu às vezes, busco inspiração em outras art forms para poder fazer um trabalho literário, tipo dança. Não tem nada a ver, mas isso meio que me alimenta. Exatamente essa palavra que você usou. Agora, assim, com um pouquinho de ciúmes e inveja de você não ter traduzido Runners para alemão, mas com a fé que você vai dirigir Runners na Alemanha, Vamos. Isso vai acontecer, vai ser maravilhoso e lindo. Porque, afinal de contas, né, tem um personagem alemão e tem falas em alemão. É tipo assim, tá um empurrãozinho e vai. Sim. Um empurrãozinho. Sim. E já tá lá. Mas isso vai acontecer. Eu queria que você me dissesse para mim se são formas diferentes de você dirigir uma peça de teatro. É ainda o que te dá mais tesão ou são coisas realmente tesões diferentes, assim? É uma boa pergunta. Eu, quando alguém me pergunta o que eu faço da vida, a primeira coisa que eu falo é sou diretora de teatro. Eu me vejo como diretora. Mas, olhando bem, tudo isso tem a ver comigo. Então, eu também acho que eu sou, no final das contas, uma contadora de histórias. Então, eu tenho meios diferentes. De casos. Só que eu uso meios diferentes para contar histórias. Sim. E por isso que todas as coisas têm a ver, né? Todas as coisas têm a ver com o poder da língua, da fala, né? Seja escrito, falado, ouvido, visual, né? Então, eu me defino como diretora e contadora de histórias, sim. Nisso que você falou que eu achei muito bacana, voltando a um papo que a gente teve há pouco tempo,
Eu já falei para você que eu tenho muita admiração pela cultura, principalmente a cultura teatral alemã. Sim. Então, eu queria saber o que uma diretora alemã está fazendo no Rio de Janeiro, resgatando tanta coisa pertencente a nós, carioca, porque você é uma carioca honorária, verdadeiramente honorária, e que eu sei que trouxe muita coisa nossa para Berlim, como, por exemplo, a Ópera do Malandro. Eu sei que isso foi muita coisa que eu perguntei, mas eu sei que você tem total capacidade de responder, porque é impressionante. Você, na verdade, eu sei que você valoriza muito a nossa cultura Muito. e leva muita coisa nossa para lá. Então, vai daí. Então, eu, em 2013, estreiei a primeira montagem da Ópera do Malandro em Berlim, que para mim foi uma essência perfeita de juntar as duas culturas, porque a obra do Chico é baseada na obra do Brecht. Então, só que o Brecht vem muito daquela coisa do teatro épico, e o Chico já pegou e transformou numa coisa que continua nessa tradição, mas tem, para mim, mais carne e osso. Tem aquelas músicas incríveis, que para mim, né, eu também não traduzi as músicas, porque não dá. A gente deixou o original e colocou legenda pra gente entender. Então, para mim, foi a conjunção perfeita de duas culturas aí. E por isso que eu escolhi a peça. E fiquei muito feliz que deu certo no final. Ah, deu. Deu, com certeza deu. Aliás, falar em ópera e ópera alemã, uma pequena passagem muito rápida. Eu uma vez fui ver a Cavalgada das Valquírias, videolink no cinema de Berlim. Sim. E aí eu estava, né, muito animada para ver. Você acredita que o videolink falhou na hora da cavalgada? Meu Deus. Voltou depois da cavalgada. Ah, não. Cara, tinha que ver o desapontamento dentro Meu Deus. todo mundo. Cavalgada já então passou. tem que vir para ver ao vivo. É óbvio. Agora eu tô me devendo essa cavalgada. Vamos combinar. Vamos combinar. Mas, cara, eu acho incrível como você se lança sem medo nas coisas. Isso é uma coisa que realmente me emociona e me impressiona muito. Que lindo. Não, você é uma artista talentosa, você é uma mulher corajosa. Não é porque somos amigas, mas você realmente é uma pessoa incrível, que eu admiro muito mesmo. O trabalho e tudo que você faz na tua vida, eu sempre fico muito espantada com como você tem coragem, sabe? De realizar, de fazer, as suas ideias, cara, as suas ideias cênicas são apaixonantes, apaixonantes. Eu sempre fico boquiaberta. Mas eu queria que você falasse um pouco de como é que surgiu essa pegada literária, cara, porque isso me pegou de surpresa mesmo. Eu jamais esperaria, assim, eu tô felicíssima, assim, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, eu estou felicíssima que você esteja enveredando por esse lado. Mas foi o convite inicial da Luciana? Sim e não. Eu sempre na minha vida tive uma queda muito por linguagem. Então, eu sou meio a nerd dos textos, assim, no teatro. Às vezes eu reviro uma frase 1000 vezes se não está traduzido legal, se é uma peça traduzida, né, para o alemão, até eu achar que agora é a linguagem do personagem. E isso sempre foi uma coisa minha. E quando criança eu já escrevia na máquina de escrever histórias, assim, sabe? Então eu tenho essa coisa de gostar de contar histórias mesmo. Você, desculpa te interromper, mas eu me atentei por uma coisa. Você traduzia as peças, agora que eu me dei conta. Eu traduzia Ópera do Malandro. Exatamente. Não, e outras peças também. Não. Não? Mas eu trabalhei com peças em alemão que foram traduzidas do inglês para o alemão. Que, sinceramente, algumas vezes eram muito errados. Tipo, por exemplo, traduziram aquele papel de bolhas, sabe? Bubble wrap em inglês. Sim. Traduziram pro papel de chiclete. Oh. Então, coisas assim, sabe? Que são... Aí, quando percebi que não estava traduzido certo, eu comecei a rever e retraduzir um pouquinho as peças. Entendi. Então, mas isso é uma coisa que eu vou fazer agora Romeu e Julieta, né? Tem milhares de traduções, eu tô vendo qual a gente vai usar.
Mas, ao mesmo tempo, nos ensaios sempre vai ter uma cópia do original do Shakespeare pra gente rever coisas e, de repente, traduzir ou achar uma outra forma de falar isso, juntos com os atores. Eu trabalho muito assim. Então, eu tenho essa paixão por linguagem e textos, sempre, né? E aí, em 2009 ou 10, eu acho, eu fui convidada para traduzir o Pelezinho, do Marcos de Souza. Pelezinho. Do Maurício de Maurício Souza. de Meu Souza. Deus. Maurício de Souza. Para o alemão. E isso foi a minha primeira experiência com tradução. E porque foi gibi, que é uma coisa mais cênica já, eu achei tudo bem. É uma linguagem mais fácil, eu vou fazer isso. E fiz. E depois nunca mais pensei em traduzir nada. Aí chegou a nossa querida Luciana e falou, eu quero que você traduz minhas crônicas para o alemão. Eu falei, sério? Mas eu não sou tradutora. Ela falou, mas você vem do teatro, você tem essa coisa com linguagem e você conhece muito bem o Brasil e o Rio de Janeiro. E para traduzir esse livro, que são crônicas de uma mulher que está perdida entre duas culturas, mas não só perdida, ao mesmo tempo em casa, nas duas culturas. Então, ela se identifica com os dois lados. Então, por isso, né, por eu também ter um pouquinho isso, ela quis que eu faça isso. Ah, sim, sim. Eu acho que o segredo de uma boa tradução, mais do que você conhecer a língua, você tem que conhecer a alma do povo. Isso. Esse é o grande lance. E da pessoa que fala no livro, Exato, exato. Por isso que algumas traduções se perdem muito. Sim. Porque elas são muito literais e Sim. não representam o sentimento. E aí vem o trabalho do diretor de teatro. Quando eu leio uma peça, eu preciso fazer, psicogramas de cada um dos personagens, né? Então, eu analiso os personagens. Falo, isso pode ser um segredo do personagem. Eu acho que, na verdade, que é isso. Então, eu faço isso. Eu olho muito bem. Então, é uma coisa que é meu trabalho de dia a dia. E se eu pego um livro, a princípio também é assim. Porque quem fala é o autor. E o autor, às vezes, é uma pessoa muito particular, mas também tem muitos atores que, na hora de escrever, também entram num tipo de personagem. E também tem personagens diferentes para livros e criam um lugar de fala, né? Como se diz, eu acho. Sim, sim. E é uma coisa que é meu trabalho do dia a dia, de decifrar isso. E eu me aproximei dos livros que eu traduzi com isso. Foi mais para mim isso. Então, às vezes, eu, no final, reli uma coisa que eu escrevi no começo e pensei bem em teatro, tipo, my character would never say that, sabe? Então, eu reescrevi e falei, não, o personagem não fala assim. Porque você começa a ter o sentimento para pessoa que conta a história. Sim, engraçado, né? Porque a gente convivendo com outras culturas tão intimamente, né? Eu admiro os alemães, mas eu não tenho entendimento profundo, eu tenho da Inglaterra. Então, as coisas que eu traduzi para o inglês ou vice-versa, quer dizer, traduzi para o inglês, eu me vi muitas vezes não traduzindo ipsis literis, traduzindo, na verdade, em outras palavras completamente diferentes para poder reproduzir o sentimento. Exatamente. Para buscar o sentimento, não as palavras. Porque se eu fosse traduzir palavra por palavra, ia ser um erro. Na verdade, incorrer num erro muito grande de tradução. Isso é importante para os tradutores que traduzem documentos. Exato. Essas coisas, né? Mas para traduzir artisticamente, literatura, artisticamente, eu acho que também tem literatura que não precisa disso, sabe? Às vezes, eu não acho que tem que ser desse jeito, mas se eu faço, tem que ser desse jeito porque não me formei em tradução, sabe? Então, eu pego uma coisa e eu também não traduzo sozinho em casa, mas eu traduzo em contato muito próximo ao autor. Então, com a Luciana, também com o Leonardo, eu revi tudo. Então, às vezes eu pergunto, se aqui está escrito, sei lá, tem um verbo para caminhar. Isso tem mais um jeito de caminhar mais devagar, mais rápido, mais estressado, mais feliz. Aí eu já tenho uma ideia, mas aí eu tenho várias palavras para isso e às vezes eu confiro com os autores. Cara, isso é muito interessante, né? A tradução é muito interessante, porque quando eu leio um livro em inglês, eu outro dia estava lendo um livro de uma autora inglesa em português.
Aí, na minha cabeça, eu estava traduzindo, automaticamente traduzindo, e eu vi o quanto o livro se perdia, sabe, na tradução para o português. Porque em português ele ficava todo rígidozinho, enquanto em inglês ele fluía, porque ele tinha uma cadência pensada pelo autor em cada palavra em inglês, que eu estava vendo o porquê daquelas palavras tinham sido escolhidas, que elas não estavam sendo representadas porque tinha um sentido daquela cadência em inglês, daquelas escolhas, entendeu? Era bizarro, né? Aquelas palavras estavam dando um efeito de pausa, de quebrado, que fazia todo sentido em inglês. E em português se perdia pela tradução, inevitável da tradução. Então, muito da beleza do texto, que era pela musicalidade e das pausas, principalmente, né? Porque você sabe que pausa no texto de inglês é ouro, né? Se perdia. Mas você falou uma coisa bem essencial, na minha opinião, porque para mim, tanto uma peça de teatro, um livro de poemas, um texto qualquer, provavelmente é, a princípio, uma partitura que alguém escreveu. Alguém decidiu colocar pontos, colocar parágrafos, pausas, né? Então, é uma partitura. E, às vezes, eu leio uma coisa em voz alta antes de traduzir, para pegar um ritmo, uma vibe. Sim. E por isso também, que foi uma coisa que eu também aprendi na Inglaterra, como leitura é fundamental. Leitura para o ator, principalmente. O autor tem que ser um excelente leitor. Excelente leitor de texto. E, obviamente, o escritor tem que ser um excelente escritor de pontuação, porque a pontuação dá aquela pausa da respiração e da entonação e da respiração, que é essencial para você criar todo o efeito de dramaticidade. Se você não sabe criar isso no texto, ou pior, se você cria e a pessoa não obedece, você destrói um texto, você destrói toda uma cena. Eu me lembro que, quando eu fazia audição para os atores em Londres, eu fiquei muito impressionada, porque, obviamente, eu fazia audição, entregava o texto, eles nunca tinham visto texto na vida, eles pegavam um texto para ler, e eles liam. Cara, sem brincadeira, eles botavam o texto aqui. Aqui, eles liam com o canto do olho. Não parecia que estavam lendo, sabe? Para fingir que não estavam lendo, sabe? Tipo técnica, sabe? Técnica. Aí eu falava, você decorou? Aí ele, não, eu tô lendo. Eu falei, como? Meu Deus, o que é isso? De onde você vem? Que é isso? Nossa, ele, isso é às vezes eles botavam embaixo, assim, sabe? Para ler assim, ó. Aí eles decoravam, tipo, 4 frases, falavam as 4 frases, aí liam mais 4 frases, entendeu? Aí ficava, obviamente, lindo de morrer. Parecia que eles estavam encenando o teu texto ali de cara, entendeu? Eu ficava boquiaberta. Deve ser um grande prazer. Era um negócio, assim, né? É óbvio, eram atores todos da Shakespeare Company, entendeu? Mas eu, tipo assim, eu só faltava dizer, muito obrigada por ler meu texto dessa maneira. Mas era concorrido, porque como meu texto ele vinha do Royal Court, era um texto concorrido. Todo texto que vem do Royal Court era um texto disputado que eles queriam fazer também. Mas era uma grande honra ter o texto feito por gente que fazia esse tipo de técnica, entendeu? Porque o que eu estou acostumada, com licença pegar o boné aqui, era gente que lia texto assim. Entendeu? Você não conseguia nem ver a cara do autor e nem ouvir o texto, entendeu? Então foram coisas que a gente vai aprendendo e vai vendo e com a experiência. Agora, se você me permite, a gente pode ver um pouquinho das suas peças, você pode comentar antes da gente mover para a parte literária? Sim. Iago, se você estiver aí para mandar pra gente, eu vou te agradecer. Aí você fala um pouquinho. Vamos ver o que você tem aí. Eu vou adorar. Esse é o mais recente, que estreou esse é o mais recente? faz pouco tempo. É o Arsenic and Old Lace, não sei o que é isso em português. Um filme com o Cary Grant. É um filme clássico, né? Sim, é uma peça de Broadway. Ok. E aí, você começa da peça... É o trailer, né, na verdade. Ok. É uma comédia... E é muito bom ver isso. Você tem alguém pro vestuário, que faz o teu vestuário, ou você pensa... Sim, eu tenho uma cenógrafa e uma figurinista
que eu levo juntos, né? Se eu faço uma peça, eu levo esse time criativo. Para essa peça eu também tive uma mulher que fez as músicas, uma compositora, uma sound designer incrível, americana, e um coreógrafo maravilhoso brasileiro, o Rony Maciel. E a sound designer é a Sky Deep. São duas artistas incríveis. Então eu gosto de trabalhar com disciplinas diferentes, assim. Você muda o seu time criativo de peça para peça? Sim. Sim. Aquilo ali era uma mulher de bigode? Sim, era o padre. Ah, que legal. Sim, sim. E esse cara aqui, não, a princípio parece o Frankenstein na peça. Uhum. A gente escolheu um outro personagem de terror, que é o Chucky. Ah, que legal. Sabe, o boneco assassino. O Chucky. Ah, maneiro. Ah, que legal. É. Ah, que legal, cara. Então, eu peguei uma comédia clássica e deixei o texto no clássico, mas eu dei uns toquezinhos para ser mais contemporâneo. As cores fortes me chamaram a atenção. Porque a gente quis uma coisa muito... Você vai ver que as estéticas aqui, por exemplo, são bem diferentes. Foi quase Almodóvar para mim. Essa agora? Interessante. Bem, nossa, obrigada. Sério? Me remontou sim. muito. Porque é isso que eu falo, que eu tenho que me apaixonar pela peça e não pode, para mim, não pode ser a mesma linguagem. Eu nem posso dizer se alguém vê uma linguagem nas minhas peças que que sempre tem. Porque eu acho que eu crio, na verdade, sempre... Fica variando, né? Isso é uma peça contemporânea. Mitten auf dem Feld steht Autor dieses krass novo. vollriesige, verlassene Canadense. Gewächshaus. Voller Glasscherben. Concord Floral ist, da Fiz geht's só so richtig com krass. atores jovens. drogenmäßig ab. Também com uma musicista que fez músicas para mim, coreógrafo. É mais dark, mais pesado. Und dann hörte ich sie schreien. Aus vollem Halse. Und ich rannte zu ihr hin. Und folgte dem Geschrei in die Gostei Dunkelheit. muito dessa peça. Von einem Muito Mädchen. prazeroso. Schlamm. Beinahe begraben. Halb verwest. Aber noch nicht ganz. Wo gehen eure Kinder nachts hin? Glaubt ihr, sie bleiben in ihren Betten? Habt ihr jemals an ihre Seelen Tem gedacht? as danças também. O Rony Maciel também fez as danças. As músicas são de outra pessoa. Então você tinha um coreógrafo. Ich war da. Das Gewächshaus. Eine Party. Ich wusste, Sie würden das nicht É muito, Egal, wie assim, gern Sie versuchen. Eine Party und ich war dabei. fala de um caso de mobbing. Sim, isso. É uma outra... Foi uma peça contemporânea. Aí eu tive mais liberdade na Concepção? Sim, na concepção não, mas na moldura que eu fiz. Porque a peça precisava de uma estrutura que uma peça clássica já traz, que você não pode mexer muito, né? Isso é uma peça de Tracy Letts, que é recente, mas um autor americano super, né, legal. Fala de uma mulher que a princípio fala de uma mulher que virou alcoólatra por não... Parece muito simples, mas não é. Por não ter podido viver o potencial dela. Aí eu escolhi porque a peça mostra ela em vários momentos da vida, bebê e velha, e não vai cronológico. Aí eu decidi que todos os atores têm que ser essa mulher. E trocar. Então você pode ver aqui que todos os atores fazem esse papel. Cara, que maneiro. Aí eles trocam, e aí a gente fez tipo uma coisa de uma família que quer saber quem foi essa nossa avó. Vamos experimentar. Experimenta você, como você se sente. Sabe aquela coisa psicológica de, não sei como se chama, de familiar, constelação familiar, uma coisa assim? Sim, tem constelação, isso? Então foi um pouquinho assim. Um pouquinho. Sim. Só que, não, você vai ver. Ich bin. Ich hab sehr vieles geht mir durch den Kopf. É bem trágico. Ah, eu adoro isso. Ich hatte ein gutes Leben. Von den Sachen, die ich machen wollte, habe ich viel gemacht. Habe Sachen gesehen. Ich mochte meine Arbeit. Ich bin eine richtig tolle Schauspielerin. Ein Marcin. 2 Vorstrafen wegen Alkohol hattest du schon in der Tasche. Du hast die Entscheidung getroffen, dich zu vergiften und hinter Steuer zu setzen. Nach Paris. Foi um cenário bem forte de um artista que fez tipo uma instalação. Muito legal. Eu adoro isso.
Lama e balões. Tem uma peça chamada Tom na Fazenda, já ouviu falar? Já vi aqui. Você viu? Inclusive. Muito boa, né? Muito boa. Muito Sim. boa. Adorei essa montagem. Muito boa. Sim. Achei que você ia gostar. Eu vi. Eu vi aqui. Muito bom, boa peça. Adorei. É muito legal. Eu acho que é isso. Acho que são essas que você escolheu. Eu acho que sim. Mas olha só, com relação a esse negócio dos personagens, essa última eu adorei. Sim. Adorei. Sim. Tem várias, tem umas que são mais pop, mais assim, umas que são mais dramáticos, mais engraçados, né? Mas eu vou com a vibe da peça, não? Sim. Tem um filme que eu acho que é dos anos 40, não tenho certeza, mas que eu esqueci o nome do filme, mas é um filme que é muito interessante, que acho que é um filme preto e branco. Uhum. Que tem uma mulher lá, protagonista e tal, não sei o quê. Realmente não estou me lembrando dos detalhes, mas uma coisa que é o mais importante do filme, eu lembro, que é o seguinte, o filme enrola e tal, não sei o que, tem a protagonista, não sei o que, no meio do filme, o diretor muda a protagonista, a atriz. Como se chama o filme? É justamente que eu não me lembro. Pô, parece uma coisa que eu já vi, mas eu só sei que eu achei isso sensacional. Se não preciso ver. Ele não dá nenhuma justificativa. Ele só muda. Olha, vou te falar uma coisa. Ele só muda. Tá ligado? Ele muda. Eu achei isso pra mim foi tão... Bateu tão... Sim. Isso bateu em mim de um jeito que eu nunca esqueci. Sim. Sabe? Foi uma coisa tipo assim... Mas vou te falar... Ela entra no quarto e sai... Outra, sabe? Ótimo. Tipo, nossa, assim, que demais. Você tem noção? Você não precisa dizer nada, né? Dá pra arrepiar do pé à cabeça, né? Eu pensei em fazer isso em Runners. Legal. Eu pensei, sabe a psicóloga mulher, que é a Debbie? Eu pensei nisso. Eu pensei nela saindo com um vestidinho, quando ela tá entrando outra. Ótimo. Tipo, porque, tipo, alucinação coletiva, tá ligado? Tipo... Aí, legal. Tipo, e ela... Qual o problema? Vocês nunca me viram? Tipo, não. Entendeu? Eu pensei em fazer exatamente esse tipo de efeito, entendeu? Sim. Que é mais louco porque, como é um grupo de... Mas eu acho que é isso, você nunca pode... Desculpa. Não, desculpa você. Tô super assim, animada que você tá falando. Uma coisa que recentemente tem... ocupado muito minha cabeça, assim, que é uma coisa que, sei lá, quase uma epifania, assim, que veio, que não é nada novo também, é que, claramente, você nunca pode subestimar o espectador, o leitor, a plateia. Sim. Às vezes você, como diretor, ou também, imagino, como autora, você fica um pouquinho preso naquela coisa de querer contar uma coisa e deixar bem claro, porque você tem uma mensagem para chegar no espectador, no leitor, sei lá o quê. Aí tem o perigo de ser claro demais. Eu me lembro quando eu era criança, e fui em peça de criança, eu vi que tinha muita oba-oba, mas atrás desse oba-oba tinha uma moral que tentavam me educar. Aí eu já não gostei mais da peça. Sim. Eu quis ser entretida e não fingir um oba-oba e ao longo disso me educando. Tem um palanque, né? Aí me senti meio que traída. Eu me lembro disso muito bem, dessa decepção. Falei, pô, você acha que eu tô estúpida? Sim. Não, eu tô vendo isso, estão fazendo chantagem comigo. Eu não quero isso, eu quero... Tipo, moeda de troca. Eu quero ser levada a sério, né? Então, as peças infantis que eu fiz, inclusive, sempre vieram disso. E uma amiga minha, uma consultadora, uma pessoa daqueles times artísticos dos teatros, ela falou uma frase pra mim que eu vou levar em todas as peças agora. Ela foi assistir ópera. Aí eu falei, e aí, foi legal? Ela falou, sei lá, ópera não é muito minha coisa. Eu adoro ópera. E ela falou, mas tem uma coisa que eu gosto muito na ópera. Às vezes, não faz sentido nenhum, mas eles fazem porque é bonito. E eles se permitem uma área, sei lá, né? Uma coisa de, sei lá, 15 minutos na decadência total só porque é bonito. Eu falei, pois é isso. Eu fiz agora escrevi um roteiro, os diálogos de um filme de Bollywood,
que era de ação, completamente louco. Não fez sentido nenhum. O cara caía de uma pedra e no mesmo momento tinha um telefone na mão que não podia, sabe? Uma coisa assim. Mas tanto faz. Entretenimento. Isso. E eu pensei, caramba, é muito mais legal de ter coisas que não são lógicos, mas que você entende emocionalmente, que você talvez não entende, talvez você fique até irritado com isso, mas mexe muito mais com você do que uma peça pré-mastigada, eu falo, né? Que já vem para você tudo certinho, assim, e se permite, porque é bonito, se faz uma coisa com você. Então, eu acho que as histórias que a gente conta tem que ter essas irregularidades, essas coisas que não são lógicos, para tocar a alma, né? Tipo, essa coisa que você contou agora do personagem que mudou. Eu gosto de criar sempre alguma coisa que deixa a pessoa desconfortável, sabe? Sim. Que deixa a pessoa on the edge. E é engraçado porque às vezes eu vejo texto, né? Que eu trabalho com autores de teatro e literatura. Aí eu vejo texto que pessoas escrevem, por exemplo, querem escrever um louco. Uhum. Aí entrega um texto, que o texto não faz sentido. Eu falo assim, cara, você jamais pode escrever um louco que não faz sentido. Meu Deus. Porque o louco é a pessoa que mais faz sentido na face da Terra. Isso. O louco, para você escrever um texto de um louco, você tem que entender completamente esta loucura. Essa loucura tem que ser uma loucura tão absurdamente arquitetada e fazer um sentido tão grande para você poder escrever. Porque loucura não é caos. Não. Entendeu? Loucura é a lógica suprema. Entendeu? Uma lógica diferente. É uma lógica tipo, diferente. Criar uma nova linguagem. Exato. Né? Exatamente isso. Loucura é uma outra ótica do mundo. Mas é uma ótica. É uma visão. E você tem que ter essa visão muito clara. E muito coerente. E daí para diante, obedecer a esse universo que você criou. Você não pode falhar nas regras que você criou do louco, entendeu? Não. Então, tipo assim, é complexo pra caramba, entendeu? É muito complexo. Tipo, aí é interessante porque você vê que as percepções são muito equivocadas, sabe? Quando você começa, sabe, por exemplo... em Londres, no Royal Court, a gente aprende muito a subtexto, né? Sim. E subtexto é uma arma poderosíssima, porque é onde você passa os nuances, né? Através dos diálogos, das nuances. E isso é muito poderoso. Muito. Poderoso não só dramaturgicamente, como na vida, né? Na vida, você pode ficar incutindo coisas só através... Que é o que os ingleses fazem. É o que eles fazem. Eles trabalham, eles vivem no subtexto. They work on subtext. Sim. Mas aí tem que também deixar o subtexto no sub. Porque tem gente que acha que tem que trazer o subtexto para cima para deixar claro e já fica a mesma coisa sem graça. Aí, não. Mas aí, pois é. Não. Aí não. Mas, voltando agora, literatura, porque, pô, você artista multitalentosa. Me fala mais do... Ah, meu Deus, que bom. fofo. Obrigada. Eu esqueci completamente. Pô, legal. Lindo. Obrigada. Ele não é lindo. Ele é maravilhoso, né? Vamos aproveitar e dar uma brindada aqui. Vamos. Clink. Criadores de casas. Pois é, nós, né? Se a gente não faz isso, quem fará por nós? Verdade. Eu ia te falar uma coisa, era da gente... Não, era alguma coisa que a gente fez. Voltando para literatura. Não, eu estava falando de literatura, mas eu lembrei de uma coisa de bar que aconteceu com a gente. Boteco. Não, melhor que não. perigo. Melhor não. Melhor não. Vamos voltar para literatura. Depois você lembra, me fala. Depois eu lembro. Uma dessas nossas aventuras, entendeu? Mas, voltando para literatura. Você fez a tradução, você teve... Fala aí qual o livro, vou pegar aqui o livro. Vai falando do livro, que eu vou caçando o livro aqui da Lu primeiro. Sim. Qual foi a maior dificuldade? Desafio? Então, o livro da Lu são crônicas, que é uma forma literária que, assim, não existe no alemão. Não tem nem palavra para isso. Para crônica? A gente tem... Pro gênero. A gente tem coisas engraçadas. Esse aqui, né? Isso é o alemão.
Não sei se Fast, dá pra... alles in Ordnung. Acho Em que... português está quase tudo acho que- bem. Você é. quer que eu coloque mais próximo aqui? acho que dá. Acho que vai ficar... É isso. Assim. É um livro que em português se chama Está Quase Tudo Bem. Nossa, e o mas quase a capa do tá, alemão ficou bonita, hein? tá assim entre aspas, né? É. Em alemão, o quase vai no começo, que é Fast, alles in Ordnung. Sabe que teve momentos nesse livro que eu chorei, né? Não, é muito forte, é lindo. Teve momentos nesse livro que eu chorei. Pois é. E por isso que tem essa... Eu não choro fácil. Não, eu sei, eu nunca tive que chorar, eu Não, acho. Eu não choro Mas fácil. eu também, eu chorei traduzindo também. Eu não choro fácil, Eu cara. ri, É difícil eu chorei, chorar. eu fiquei emocionada. É muito forte o livro. É muito forte. A Lu mandou bem, cara. Escreveu Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem. E lindo. E ela tem um jeito de descrever as situações que você quase sente o cheiro, ou você sente o calor na pele, você sente o sabor das coisas. É muito, muito lindo. Muito orgulho dos meus amigos, cara. Sim, Excelente trabalho de vocês. É muito legal o livro dela. Aí, primeiramente, né, esse formato não existe em alemão, crônicas, porque tem coisas assim que são só engraçados. Mas como você já falou, o livro não é só engraçado. Então não tem essa coisa em alemão. Então até o editor deixou crônicas do jeito português. E aí, no português, você pode mudar os tempos, né? Então ela troca muito o presente e o passado. Ela, por exemplo, começa a contar uma crônica no passado. Foi pela Folha das Gelvas? Foi. Tá. No Brasil. Pelo Alexandre, né? Sim. Tá. E aí ela começa no passado, tipo... Salve Alexandre, desculpa. Sim, sim. Que eu gosto muito dele também. Sim, sim. É um fofinho. Sim. A gente se reuniu em alguns Zooms e foi super simpático. Gostei também. Eu não conheço ele também pessoalmente. Também não. Ele tá em São Paulo, né? Então... Tá. Desculpa. Então, ela começa, por exemplo, uma crônica no passado. Era no ano, sei lá o quê, não vai ser justo porque não sou a Luciana, mas tipo, só para dar um exemplo. E nesse dia eu decidi que eu vou fazer uma viagem para a Amazônia. Entrei no carro e fomos para a floresta. Quando o carro entra na floresta, eu me sinto sobrecarregada, sei lá, uma coisa assim. Aí ela troca do passado para o presente, que você conhece nos filmes, né? Que você tem o voice-over e de repente você entra no momento. No alemão não se pode fazer isso. Não existe isso. Ou você escreve no passado ou no presente. Não pode. E ela faz isso assim no meio de um parágrafo. Olha. E isso que faz o livro dela tão vívido, tão... o personagem que eu falei no começo é isso. Nine. Né? Então, eu fiz do jeito que ela fez. Olha. Troquei dos mesmos momentos. Aí tinha uma mulher que fez a revisão e ela lia um capítulo e falou, gente, vocês não podem fazer isso. Não pode. Não se pode isso na literatura. Aí eu traduzi tudo, eu mudei tudo para o passado. E virou um diário de uma menina escolar. A coisa perdeu completamente a graça. Sim. Aí eu fiquei falando com a Lu, o que a gente vai fazer? Vamos fazer mesmo assim. Então vamos criar uma nova narrativa. Porque no filme se faz, no teatro se faz. Não vamos subestimar a plateia, os leitores, porque eles são acostumados com narrativas novas. E se a literatura não tem essa narrativa, está na hora de criar. Começou a ter. Então, a gente fez assim. E algumas pessoas super desconcordando, né? Eu mudei algumas mudanças muito abruptas e às vezes a gente inseriu um parágrafo para facilitar a mudança do tempo, né? Mas é o que a gente fala em teatro, né? Se você for fazer alguma coisa, faça assumindo, para não parecer que é erro, para ninguém saber que é proposital, né? Isso, exatamente. E depois foi uma das coisas que mais foi elogiado no livro. Olha. Essa coisa, né? Então, sendo minha primeira tradução, entrando no mundo de tradutores, sem ter estudado isso, né? E já tendo sei lá, cara de pau de fazer isso, né? Sim. Foi muito difícil para mim, de acreditar em mim. E a Luciana foi uma
super parceira nisso, porque ela super acreditou nisso. Ela também leu, porque ela também fala alemão. Ela leu, eu falei, não, assim tá certo. E fomos embora. E é isso. Eu achei maravilhoso. Eu, como gostei muito do original, uma outra dificuldade, mas eu acho que é sempre assim, é de você ser justo. Como você fala isso? Se você... você tem que alcançar o nível do original, né? Ah, sim. E sim. você tem que dar satisfação ao original, uma coisa assim. Prestar contas? Não. Não sei, me falta a expressão em português. Mas enfim. Nível. Você tem que alcançar esse nível, né? E ler uma coisa que você admira, que você acha lindo, eu já vou criar a mesma coisa, ao mesmo nível em alemão. Sim. Parece meio blasfêmico, uma coisa assim, sabe? Sim, sim. Isso também é uma dificuldade na hora de traduzir. Mas aí tem que esquecer e tem que se jogar, aí tá certo. Não. Agora, só fala um pouquinho da tradução do livro do Leonardo, que a gente tem aqui também. Mostra aí. Sim. Mostra aqui pra câmera. Esse é o livro alemão. Muito bonita a capa também. Que é em português, também foi publicado pela Folhas de Helva. É que em português é Diários em Mar Aberto. Isso. Em alemão é Aufzeichnungen von Hoher See. Do Leonardo Tonus. E são poemas. Querido. São poemas, exatamente. Que já é outra coisa para se traduzir. Meu Caramba, Deus. Poemas, cara. Poemas. Você tem que entrar num universo completamente diferente. É, complicadíssimo. Foi muito complicado, mas eu adoro um desafio. E como tive o grande prazer de também trabalhar muito próximo com o Leonardo, a gente revisou cada poema juntos, né? Se eu tive dúvidas. Ele fala alemão, não fala? Ele fala alemão. E aí, se eu tive dúvidas, eu consegui falar com ele, se eu senti a alma de um poema e não tinha certeza se era isso mesmo, porque eu achei meio ousado, e falei com ele, falei, não, é isso mesmo. E foi um processo que demorou bastante, mas foi uma coisa incrível. E também o Leonardo também foi muito parceiro, também me dando muita força, me dando muita coragem. Ele falou para mim, na verdade, olha, poema não se traduz. Você tem que ler e tem que refazer poemas. Aí eu, meu Deus. Aí fiquei parada, acho que 1 mês não consegui mais traduzir nada. Eu falei, caramba, não consigo escrever um poema nesse nível, assim, né? Não, verdade. Tradutor passa por cada uma, né, cara? Tradução. Tem uma amiga minha que ela é tradutora oficial, tipo assim. O meu trabalho é traduzir, é isso que eu faço da vida. Só que ela faz para empresa. Sim. Ela faz para business. É tradutora de business. Aí eu encontrei com ela em Londres, ela é holandesa. Mas ela fala, cara, ela é muito engraçada, porque ela ama o Brasil também. Então ela fala português maravilhosamente bem. Então uma vez a gente estava voltando vôlei, e a gente começou a cantar, você não vai acreditar, como nossos pais da Elis Regina. Ai, que legal. As duas cantando e chorando. Ai, eu e a holandesa. Que ótimo. Cantando como nossos pais, cara. Muito fofo, né? Muito. Ela adora o Brasil. Ela adora o Brasil, ela é muito fã. Ela até veio aqui, esteve comigo. Ela é uma graça de pessoa, fofa. Aí quando eu estive em Londres, eu fui falar com ela, matar saudade e tal, não sei o quê. Ela falou, pô, você não vai acreditar, cara. Outro dia eu estava traduzindo uma mesa de negócio grande, cara, os executivos chineses, junto com o pessoal importante. Aí eles começaram a se xingar. E você sabe, né? Tradutor não fala, ele está te xingando. Ele xinga, né? Ele xinga, tipo, o cara fala assim, seu filho da puta. Eu que falo, seu filho da puta. Então os caras ficam olhando pra mim. Meu Deus. Porque ela fala, né? Fala assim, você não vale nada. Você não vale nada. Aí eu falei, cara, que absurdo isso. Que cena maravilhosa para uma peça já, né? Na hora eu pensei, cara, que cena louca. Porque o cara fala em chinês, ou sei lá o quê, e sai, tipo, falei, se vira. E ela fala assim, seu filho da puta. Meu Deus. E os caras olham pra ela, não olham pro cara que falou, não, olham pra ela com aquela cara de, você me chamou de quê? Entendeu? Eu falei, gente, que bizarro. Nunca tinha me passado isso pela cabeça. Porque eu achei que ela, pelo menos, ia dizer, ele falou, o moço ali disse. O senhor diplomata. O senhor ali, o da gravata, falou, seu filho da puta pro senhor.
O da gravata acha que você é um filho... O senhor falou aqui, cá entre nós, seu filho da puta, mas não tem nada com isso. Mas não, cara, ela manda nada. Então ela fica só no... Sim, quando sim. tem bate-boca, ela fica só... Vai você, não, vai você, não, vai... A sua mãe, não, é a sua. Caramba. Imaginou Que isso, cena cara? bizarra. Eu achei bizarrão, né? Muito. Bom, infelizmente a gente vai ter que terminar. Obviamente não foi suficiente. Vou ter Mas que foi um marcar grande prazer. Meu igualmente. primeiro podcast. Ai, meu Deus, primeiro podcast a gente nunca esquece. Não, de jeito nenhum. Cara, adorei. Também, Adorei. muito. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada pela presença. Morrendo de saudade. Volte lá. Como é que tá meu príncipe? Só pra Tá fechar. bem, tá bem. Já tá com 10 anos e tamanho de uma criança de 12. Ai, meu Deus. Vai dar trabalho ele. Vai, Vai dar trabalho. vai. Tô me preparando. Se for um pouquinho parecido com você, então. Dizem que é, mas não Tamo sei. perdida. Manda o teu jabá aí das tuas contas, do teu Instagram. Fala aí como é que as pessoas te acham. Fizeram uma tradutora, diretora responsa. Tô na fila, já vou avisando. Mas vai lá. Fala aí. Meu Instagram é fechado, mas eu aceito pessoas do bem. É Lili, L-I-L-L-I, H-A-N-N-A-H-A. Lili Hannah H. Pegaram? Anotaram? Então tá, o meu Instagram é Cristex13 e com isso a gente encerra por aqui. Gente, muito obrigada. Obrigada, Iago. Obrigada, Isadora. Obrigada todo mundo que está ouvindo e a gente encerra por aqui hoje. Obrigada a você por ter nos acompanhado aqui a mais um episódio dos Criadores de Casos. E vamos que vamos, gente. Valeu! Valeu. Valeu aí por ter assistido a mais um episódio do podcast dos Criadores de Casos. Agora que tal você dar aquela forcinha, hein? Seguindo e curtindo a gente no nosso canal do Spotify. No YouTube você encontra a gente no canal Trampo, onde você pode assistir a este e os demais episódios em imagens, em youtube.com/trampocanal e em nosso Instagram, @Criadores de Casos. E aproveita e dá aquela moral também pra galera que faz esse podcast acontecer. Seguindo no Instagram a Cristina Teixeira, em @Cris13, o João Dabu, em @JoãoDabu, e o Pedro Fontes, em @eu_Pedro Fontes. E até o nosso próximo episódio dos Criadores de Casos.